e o STF/TSE. Foi uma campanha, Constantino, absolutamente desequilibrada. Eu fico meio chateado quando eu ouço um protesto contra o resultado da eleição. No meu entender, não é contra o resultado da eleição, é contra todo o processo. A liberação do Lula para concorrer à presidência, por si só, já é um absurdo total, Consta. Sem a menor dúvida, Lacombe, a questão da urna eletrônica em si, que é o que está na ordem do dia, por conta das análises de anomalias e tudo, isso é a ponta do iceberg. Independentemente disso, e todo mundo que está atento acredita que houve problema aí também, independentemente disso, nós temos um processo todo manipulado. Em nenhum país sério do mundo, Lula seria candidato. Em nenhum país sério do mundo, o TSE/STF adotaria uma postura tão partidarizada, perseguindo um candidato e protegendo o outro dele mesmo, do seu passado, né? Censurando a campanha do adversário para não lembrar o que ele fez no verão passado. Tudo isso é muito absurdo o que estamos vivendo. Então, concordo com a sua análise, Lacombe. Essas manifestações, elas têm um teor totalmente legítimo. E quando a velha imprensa, que foi cúmplice desse sistema, que tentou resgatar o Lula, né, chama esses manifestantes de golpistas antidemocráticos, de fascistas, né, que não aceitam o resultado, que são maus perdedores, isso está jogando só mais lenha na fogueira, porque foi o jogo deles durante esse tempo todo. 7 de setembro, esse ano lotado, 7 de setembro, ano passado, lotado. E do que chamaram esses manifestantes patriotas? Pessoas trabalhadoras, honestas. Chamaram de fascistas, de golpistas. Gente lá com seus filhos para defender a Constituição, a liberdade. Então, tudo está muito invertido no Brasil. Essa que é a verdade. Nós temos bandidos dando as cartas, mandando nas regras do jogo, perseguindo quem ousa questionar. Questionar. Não é afirmar que houve golpe, não é, é questionar. Olha, tem coisas estranhas. Alguém poderia responder, epa, conta suspensa, daqui a pouco vai a polícia, hein? Então, essa postura, Lacombe, ela está denunciando que houve uma fraude do começo ao fim e que esse processo pouco transparente, ele é todo problemático, porque não podemos agora pedir uma auditoria. Esse é que é o problema. E foi alertado isso tudo lá atrás. Então, quem fala assim, aceitamos jogar e essas eram as regras do jogo e agora tem que aceitar o resultado, ou está querendo defender algum cargo que conseguiu, né, e que foi eleito, ou está enxergando a coisa de uma maneira totalmente deturpada. Não aceitamos. Qual era a alternativa? Reclamamos desde o início que isso não era legítimo, que não podia ter esse sujeito concorrendo da forma que concorreu e continuaram atropelando todas as instituições e tentando calar quem fazia as perguntas incômodas. Então nós estamos vivendo um momento muito, muito tenso no Brasil hoje, muito preocupante, até porque o lado de lá, o lado que é verdadeiramente golpista, está dobrando a aposta e está exalando o desespero. Quem tem confiança no que fez, quem acha que está realmente seguro de que só estão aí espalhando umas mentiras e umas teorias da conspiração, não precisa agir dessa maneira. O tempo é amigo da verdade, da razão. Eu nunca quis censurar e nunca quis calar os meus adversários de esquerda, porque o melhor instrumento que eu tenho contra eles é deixá-los falar e pegá-los nas contradições e nas hipocrisias. Então, é óbvio que esse clima de censura à la Cuba, porque é isso que estamos vivendo no Brasil já, uma ditadura. Esse clima é de quem sabe que não tem razão e de quem quer vencer no grito e na marra. Só que eu acho que tem que combinar com os russos, no caso, os brasileiros. Estão dispostos a aceitar de forma tão dócil e passiva ver o Brasil virar Venezuela assim na mão grande? Acho que não. Pois é, Ana, você teme essa união do judiciário com o executivo, lembrando que o judiciário não subjugou apenas o executivo, mas o judiciário tem feito leis também, tem legislado. Então, mesmo esse Congresso com uma cara mais à direita, Ana, preocupa você? Olha, Lacombe, nós não sabemos quem vai se ajoelhar aí a nova composição do establishment, né? Porque antes nós tínhamos algumas coisas no Congresso, uma administração petista que sabemos aí o tamanho da capivara, até escrevi essa semana na Oeste sobre o passado nefasto aí das administrações petistas no Executivo no Brasil. O Judiciário, ativista, mas como Constantino disse, agora nós temos a união de dois poderes nefastos que não gostaram do resultado da eleição de 2018. A verdade é essa, o establishment ele teve uma reação a um corpo estranho, que foi a aberração, digamos assim,
da eleição do presidente Bolsonaro, um deputado do baixo clero, que não vai ter governabilidade, que vai ficar isolado, que vai estar sozinho, e mostrou em 4 anos à disposição aí do Brasil pastas extremamente técnicas, compromisso com o projeto de nação, o não compromisso com o erro. Errou aqui, deu um passo na direção errada, a gente volta, conserta, conversa de novo. Fica o questionamento: quem desses que entraram no Congresso, quem vai sucumbir aí, vai beijar o anel do novo imperador, do novo império do Brasil? No momento, o imperador é Alexandre de Moraes. E o curioso é que, diante dessa censura que nós estamos vendo, tanta gente que passou as últimas décadas gritando censura nunca mais, não a censura, estão aí batendo palma para as pessoas que estão questionando, que questionaram durante a pandemia a vacina, que questionaram a vacina que foi feita a toque de caixa, que questionaram tratamentos, que quiseram, essas pessoas, elas simplesmente pediram o direito de questionar, nem que fosse um questionamento privado, entre paciente e médico, e foram condenadas, negacionistas. Aí veio o debate sobre as urnas eletrônicas, a lisura do nosso processo eleitoral. Negacionista, nossas urnas sacrossantas são maravilhosas e não deram problemas. Agora estão questionando, não sei nem se eu posso falar, né, Lacombe, mas estão questionando o processo de contagem, enfim, do que levou domingo a ser o que foi domingo. Então, esse caminho da censura é muito perigoso, quando você não pode sequer questionar. Augusto, vivemos num reino de absurdos totais. Por exemplo, agora, contestar, né, não é mais democrático. Democrático agora, Augusto, é não contestar. Impedir que a pessoa diga o que pense. Né? Olha só, eu vivi intensamente, mas inumeráveis campanhas eleitorais. Não existe a possibilidade de um candidato a uma eleição majoritária, que só tem 2 pretendentes, conseguir ficar com 0 voto numa urna. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Se você tem 8 candidatos à presidência, digamos assim, é possível que um candidato, um Emael da vida, aí não tenha voto nenhum numa sessão eleitoral. Com 2 votos, com 2 candidatos, numa eleição equilibrada, essa possibilidade não existe. Vamos por um exemplo histórico. Sabiam disso, por exemplo, os que praticavam fraudes ostensivamente na República Velha. O sujeito, para votar, tinha que pegar uma cédula individual. Você, pela cor, sabia qual era o candidato. Entrar na casa do chefe político, do lugarejo, ali onde ficava a urna, e depositar o voto. Era rotineiro, o capanga do chefe político ali ao lado, quando chegava um eleitor qualquer, ele via pela cor que a cédula não era de apoio ao candidato do chefe ou ao próprio chefe, ele simplesmente trocava, tirava aquela cédula individual, né, e botava outra. Alguém, para votar, precisava afrontar o chefe na casa dele diante de capanga. E ainda assim, as urnas registravam. Por exemplo, Júlio Prestes, em 1930, 200 votos. Getúlio Vargas, 3, 2 em São Paulo. No Rio Grande do Sul, também a fraude correu solta, era o contrário. Getúlio, 211. Júlio Prestes, 2. Pelo menos é preciso ter alguma elegância até na fraude. Essa faltou essa preocupação nessa história aí do 0. Não existe, repito, essa possibilidade. E então, que os responsáveis pela eleição, que ficam se aplaudindo em tweets, como tem feito o ministro Alexandre de Moraes, ele tem o dever de explicar como é que isso pode acontecer. Porque não acontece. Não acontece. Nos redutos eleitorais de candidatos fortíssimos em Taquaritinga, tinha alguém votando contra o favorito. Isso não existe, para resumir. Então, pelo menos uma explicação. Por que eles não dão explicação nenhuma? Pela arrogância e pela falta de álibis. Não há.